Gente, boa noite. Estamos aqui mais uma vez é, passando essa rotina que é muito útil para a gente que trabalha, para todo mundo. Você tem uma planilha ou duas ou três e você quer que ela, em uma determinada hora, ou através de um botão, ela se transfira para uma outra, zerando aquela planilha, tá? Então, eu botei, já coloquei ela aqui, então agora eu consegui realmente pegar a lógica dela, colocar variáveis explicativas, né? E realmente vai dar para a gente entender, deu para entender, vai dar para entender melhor como é que funciona, né? Que é para a gente futuramente aplicar aos nossos projetos. Só lembrando o que ela faz, aqui suponhamos que eu tenho dois vendedores. O primeiro vendedor é o Silvio com botão de transferência. Lembrando que poderá ser com um acionador a determinada hora da noite, tá? Aqui nós temos a vendedora Maria, né? Estamos simulando, né? A vendedora Maria. E aqui eu tenho o administrador que recebe aqui, ó, tá vendo? Aqui a Maria, aqui já alguns dados que estão na planilha, né? Então, o que é a função dessa planilha? Essa função dessa planilha, tanto dessa quanto da outra, é pegar esse range, ou seja, essas duas linhas com essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas e transferir para onde? Para a última linha, a primeira linha em branco após dessa, né? Logo em seguida, o que acontece? Pega essa daqui e transfere para essa aqui. Funciona assim. Então vamos lá. Vamos dizer que o vendedor Silvio quer transferir os dados, ele jogou. Pronto. Informações do vendedor Silvio transferida com sucesso e já veio para cá. Ó. Tá vendo aqui? Tá aqui, ó. Tá? Tudo aqui. Inclusive foi uma cópia. Tá? Vamos fazer de novo, porque eu já tinha deixado ali. Vamos fazer de novo. Voltei aqui. Aqui não tem nada do dia 25. Vamos fazer. Apertei. Jogou. E aqui está do dia 25 e do dia 26, tá bom? E agora sobrou a Maria. A Maria vai transferir o movimento do dia dela também. Apertei aqui. E a Maria entrou embaixo de quem? Do vendedor Silvio, né? É claro que como é que se diz? As planilhas têm que estar uma coisa igual, uma cinta, uma estrutura igual, né? Para receber os dados. E a partir daí você vai administrando, tá bom? Bem, vamos fechar o vendedor Maria, que é aqui nesse vendedor Silvio que eu comentei, né? Também vamos apagar isso aqui e vamos colocar os dados, os meus dados que estavam lá para a gente tentar entender com esses exemplos aqui, tá? Então, vamos lá. Então, tenho um vendedor e um administrador que recebe dados. Deixa eu apagar aqui, que eu já joguei para lá. Então, vamos lá. Vamos para a nossa função. Essa função aqui, botão invertido, 3 pontinhos, transferir script, chama-se copiar um, tá bom? Em letras maiúsculas. Se botar minúscula, não funciona. Ferramentas, editor de scripts. Vamos lá. Vamos para o nosso editor de scripts. Tá aqui. Então isso aqui é tudo, são todos os comentários, tá? Lembrando que esse A2, J3, A2, 19, eu coloquei baseado nesse exemplo que eu tenho aqui, tanto dessa planilha aqui, tá bom? Quanto dessa. Então, no momento, vamos explicar colocando isso aí, tá bom? Primeira coisa, abro chave, né, e fecho chave lá embaixo, isso aí é fundamental. O que acontece? Eu crio uma variável, né, eu dou o nome dela de V, de variável, planilha ADM, que é a planilha do administrador, tá? Então, eu tenho que trabalhar com variáveis e armazenar nessas variáveis as funções, né? Então, o que acontece? Eu coloco esse comando open by URL e pego esse endereço aqui da planilha do administrador. Então, se eu olhar aqui, observe que ele começa aqui, ó, 16 LKG, vai até 209 aqui, ó, tá vendo? 16 LKG. Então, o que eu faço? Eu pego isso aqui,
Eu pego isso, botão invertido, copiar, né? E faria isso, tá? Entre aspas, tá bom? Entre aspas, fechou aqui, ponto e vírgula, pontão. Então, tá aqui dizendo que eu armazenei, né? Em seguida, o que eu faço? Eu crio mais uma variável, né? Observe que eu boto o nome da variável intuitivo, tá? Porque eu tenho sempre uma planilha administrador e uma planilha, exemplo, vendedor, né? Nessa variável guia ADM, o que eu coloco? Eu coloco, quando eu coloco V planilha ADM, eu pego o nome de quem? Da aba ADM, que é o quê? Que é isso aqui. Por quê? Eu tenho que saber o seguinte, tá? Em que planilha eu vou jogar e dentro dessa planilha em que aba eu vou jogar, tá bom? Beleza. Em seguida eu crio essa variável aqui, chamada planilha menu, que é para pegar a minha planilha ativa que eu estou, tá? No caso, a planilha ativa é o vendedor, tá bom? Agora, o que acontece? Em seguida, eu crio uma variável chamada vendedor, para quê? Para que eu pegue essa variável aqui, o nome dessa aba que se chama entrada 1, tá bom? Então, entrada 1, variável vendedor, o conteúdo dela agora é entrada 1, tá? Mas eu tenho que dizer tudo para ele. Agora, o que eu faço? Mais uma variável, a vida nossa é toda variável, não é brincadeira não. Variável V última linha igual a planilha do vendedor get last row, ou seja, pegou a última linha. No caso aqui, qual a última linha que eu preenchi? Linha 3, tá? Então, nesse exemplo aqui que eu estou passando é a linha 3. Aqui, ó, aqui no meu exemplo, a última linha que ele pegou é de número 3. Até por enquanto eu estou programando aqui, visando a minha planilha de entradas. Agora o que eu faço? Porque a última linha é uma coisa, só que existe a área. Eu tenho que criar uma variável VArea, para quê? Para que eu coloque as coisas fixas com as coisas que variam. No caso, como a minha planilha já está pronta lateralmente, há dois pontos, tá? J é fixo. Por quê? Porque A2 é daqui. A1 é meu título. Então, de A2 até J é fixo, tá bom? Aqui existe a mesma estrutura, tá vendo? Então, o que acontece? Quando eu pego A2, dois pontos J mais V última linha, ele faz uma junção, tá? Então, aqui, como ficou o intervalo dele? Ficou isso aqui, ó. A2 até J3. Então, é aqui, ó. A2 até J3, tá? Eu estou definindo o range que eu vou transferir para lá. Ah, se eu tivesse colocado mais uma linha aqui, outro evento, seria o quê? A2 até J4. E assim sucessivamente, né? Eu botei pequenininha que é para tentar explicar, né? Em seguida, o que acontece? Eu pego nessa variável de dados, tá? Da planilha vendedor e pego os valores, tá? Dessa área, usando getRange da VArea, tá bom? E depois getValues, né? Por quê? Porque definir uma área não quer dizer nada. Por enquanto eu só defini que a área vai ser o quê? Isso aqui, tá bom? Agora, depois que essa área está definida, eu tenho que dar esse comando e armazenar nessa variável, para ele armazenar na variável vdados o quê? Esse conteúdo aqui, tá? Esse range, essa parte da planilha, por exemplo. Agora, o que acontece? Aqui, tipo, meio que eu já defini tudo que eu quero. Agora, o que eu faço? Eu vou agora acessar a minha outra planilha. Então, guia ADM é o quê? É essa aqui, isso aqui, tá bom? Então, o que acontece? Essa planilha, essa variável VLinhaDados, ele vai pegar, tá? O guia ADM e pegar o get, a última linha mais um. Então, é claro que tem que ser a última linha 19, não é? Mais um, por quê? Porque eu não vou jogar essas duas em cima desse registro. Eu vou jogar em cima desse registro mais um. Então, vai ser mais um aqui do dia 20. Tá? Então, quando eu executo lá, ele joga aquele range a partir daqui. Tá bom? Então, ele pegou aqui, armazenou. Agora, o que acontece? Essa
Essa linha aqui é Eita, que houve? Essa linha aqui é responsável para quê? Para armazenar lá, entendeu? Lá no meu, aqui, na minha planilha do administrador, o quê? Esses dados que a gente detectou aqui, tá bom? Então, o que acontece? Vguia ADM, get range, vlinha dados, que é o quê? Que é a partir daí que eu vou jogar, e eu pego um conteúdo de vdados, que é o quê? Que é esse range aqui, ó, e o que eu faço? Uso o set value para colocar lá para dentro, entendeu? Então eu faço isso. Ou seja, o range da planilha de entrada, que vai de A2 até J2, A2 até J2? Não, de A2 até J3, tá? Da aba entrada irá ser transferida para outra planilha do administrador. Beleza? Em seguida, o que eu faço? Eu pego e faço o seguinte, a variável vendedor vai ser limpa. Isso aqui, então essa área, em seguida essa área aqui vai ser limpa. Por quê? É esse comando aqui, tá bom? Clear, com esse comando aqui, tá? Pulando, né? Pulando as linhas filtradas e já me preparo para o próximo dia ou para a próxima informação. Em seguida, eu vou a mesma coisa, eu vou na variável vendedor e pego o get range A2 e ativo. Ativo quer dizer como se você fosse colocar um foco, né? Antigamente, nas outras linguagens de programação, a gente botava 7 focos. Então, é isso que ele faz. Ele pega, transfere para aqui, limpa isso aqui e é como se eu apertasse aqui, tá bom? Então, vamos fazer de novo, vamos fazer e vamos ver isso tudo funcionando. Vamos salvar aqui, tá aqui, 24.9, vou apertar, tirei aqui, né? Transferir script sem querer apagar. Copiar opa, em letra maiúscula, senão dá zika. Copiar 1. Quando você aperta, gente, aqui e aparece esse monte de quadradinha, porque a função deu uma sumida. Então, apertei. Ó, já foi. Deu aqui a instrução. Ó, limpou e parou aqui, tá bom? E está aqui, ó, olha eles aqui vindo aqui. Então é isso. Qualquer coisa, entre em contato, tá? Pelo Telegram. É muito interessante essa rotina aqui, muito mesmo, tá? Lembrando que isso aqui eu peguei a rotina do nosso amigo lá daquele canal SGP, né? E tentei dar aqui uma... Opa, o administrador não tem. E tentei dar aqui uma explicação, tá bom? Mais ou menos assim, de como ela funciona, um detalhamento, tá? Porque isso no dia a dia vai ser muito fundamental. Pelo menos na minha área, né? Na minha área vai ser muito, né? Eu posso dar uma planilha zerada e agora, daqui para frente, eu vou ver como é que eu coloco para... Deixa para lá, deixa para lá. Depois eu mostro. Senão vai ficar muito grande esse vídeo. Valeu.